Olá a todos! Hoje na disciplina de Introdução a Sistemas Operacionais, a gente vai falar um pouquinho da história dos arquivos do sistema operacional Minix 3. Então, primeiro a gente vai começar falando da história dele e a gente tem que saber primeiro que o Minix 3 ele é um sistema operacional e a história dele começa quando existia o sistema operacional Unix da AT&T, que era o sistema operacional mais usado no momento. E ele era um sistema operacional livre, né? Ou seja, qualquer um podia ver o seu código-fonte, podia alterar da forma como achasse melhor. Foi aí, então, que John Lyons, da Universidade de New South Wales, da Austrália, escreveu um livro detalhando o funcionamento desse software, do Unix, tá? E aí os estudantes, eles utilizavam esse livro com os detalhes do funcionamento do Unix para entender como funcionava o sistema operacional, para aprender mais com ele. E aí, a AT&T, que era a dona do Unix, quando ela lançou o Unix 7, ela percebeu que esse sistema ele era muito valioso e muito estudado por universitários. Então, para ela ganhar mais dinheiro ou para ganhar dinheiro com esse software, ela lançou essa nova versão, o Unix 7, com licença de uso. Então, as pessoas não conseguiam mais ter acesso ao código-fonte desse software, né? Aí, como ele era muito utilizado para estudo, o Andrew Tannenbaum, que era um professor, e alguns colaboradores, eles construíram o sistema operacional do zero, baseado nessa interface que eles já tinham do Unix, só que com códigos completamente diferentes, ou seja, ele era visualmente parecido com o Unix, né, a interface parecida, porém a parte de trás, né, os códigos, a parte executável do sistema, ela era completamente diferente uma da outra. Com isso, eles permitiram que novos usuários conseguissem estudar esse sistema operacional, porque esses que eles construíram era de software livre. Então, assim foi criado o sistema operacional Minix, que foi esse que o Andrew Tannenbaum criou com seus colaboradores, e ele foi lançado em 1987 com um código-fonte disponível para qualquer pessoa poder modificar, para poder visualizar, estudar e tal. Isso é um software livre, né? As principais diferenças entre o Minix e o Unix é que o Unix ele foi criado para ser eficiente, para ser eficaz. Já o Minix, ele foi criado para ser legível, para ser estudado, para ser mais fácil de os estudantes conseguirem entender. Tanto que esse sistema operacional possuía milhares de comentários no seu código. Cada linha do código tinha um comentário lá dizendo para que aquela linha servia e tudo. E a principal semelhança entre os dois é que ambos os sistemas foram desenvolvidos na linguagem de programação C, porque vários dispositivos aceitavam essa linguagem de programação. Então, para eles serem aceitos em diversos dispositivos, eles foram criados nessa linguagem de programação C, que era bem acessível na época, tá? Quando foi lançado o Minix 3, eles ainda não tinham discos rígidos, eles funcionavam com sistemas operacionais colocados em discos externos, ou seja, disquetes, né? Porque os discos rígidos ainda eram muito caros. Portanto, esse software ele era muito pequeno, pequeno em peso, né? Ele ocupava pouco espaço no disquete, por exemplo. Com a sua maior utilização sendo de sistemas embarcados. Sistemas embarcados são aqueles utilizados em alguns dispositivos, por exemplo, marca-passo, freio ABS, as impressoras, as televisões, hoje em dia até mais do que isso, nas geladeiras, máquinas de lavar, micro-ondas. Então eles são softwares muito simples, muito pequenos, que são feitos para um propósito específico. Por exemplo, do marca-passo de fazer o coração de uma pessoa bater, o da impressora de imprimir em preto e branco, colorido, e de fazer o scanner de algum documento, alguma coisa assim. O da geladeira, de deixar a temperatura mais alta, mais baixa, algum programa. O da máquina de lavar, de bater mais rápido, bater mais devagar, bater por mais tempo, bater por menos tempo. Então, assim, são sistemas criados para um propósito específico. O Minix, ele era usado nesses tipos de sistema, tanto que ele se chama Mini Unix. Ele era um sistema bem pequenininho,
bem com impacto para ele ser utilizado em sistemas embarcados. Tá? Em 1997 foi lançada a versão 2 do Minix, que ela veio com algumas alterações significativas, porque antigamente, na primeira versão, os disquetes que eram utilizados com arquitetura de 16 bits. E aí depois, na segunda versão do Minix, já surgiu o disco rígido com arquitetura de 32 bits. Então, os sistemas operacionais conseguiam usar arquitetura de 32 bits. Essa arquitetura de 16 e de 32 bits, ela é a arquitetura utilizada pela placa-mãe. O sistema operacional conseguia reconhecer essa arquitetura, tá? O Minix 1 conseguia reconhecer a arquitetura apenas de 16 bits, já o Minix 2 conseguia reconhecer a arquitetura de 32 bits, o que deixava o computador mais rápido. E o Minix 1 ele usava disquete, já o Minix 2 já passou a utilizar o disco rígido, tá? Em 2004, o Tannenbaum, que foi o criador do Minix, junto com os colaboradores, e os seus alunos da Universidade de Vrije, em Amsterdã, eles resolveram lançar o Minix 3. Eles desenvolveram e lançaram, que é uma versão do Minix criada para computadores e sistemas embarcados, focando principalmente em complexidade, que é um sistema operacional pequeno, compacto, modularidade, que é para ele poder ter diversos módulos e poder se encaixar em diversos lugares com esses módulos, e confiabilidade, que é um sistema confiável, que não trava, não pega vírus, né? Depois do lançamento do Minix 3, existiu um estudante chamado Linus Torvalds. Ele não era um estudante de Tannenbaum, mas ele achou esse Minix 3 interessante e ele instalou esse sistema no seu computador e passou a estudar o seu código-fonte. Ele podia fazer isso porque o Minix tinha um código-fonte aberto. Ele queria ler os grupos de discussão da Usenet, mas ele não conseguia, ele não tinha esses recursos. Então, como o Minix 3 era um sistema operacional aberto, ele pegou o Linus Torvalds e escreveu essas funcionalidades no código que ele precisava, porém ele não tinha. Assim, ele foi escrevendo cada programa que ele precisava e adicionando ao código-fonte do Minix. Assim, ele foi escrevendo, e aí ele via sugestões de outras pessoas e adicionava o código-fonte do Minix 3. E esse sistema operacional dele foi crescendo. E foi então que, em agosto de 1991, ele tinha desenvolvido um núcleo de sistema operacional bem primitivo, mas bastante funcional. E aí, no dia 25, então, ele anunciou esse núcleo de sistema operacional no grupo de discussão comp.os.minix. E com essa notícia, as pessoas decidiram ajudar ele, dar mais ideias e ir aprimorando e tal. E em 13 de março de 94 foi lançado, então, o primeiro núcleo Linux, o Linux 1.0. Que aí, então, deu origem ao novo sistema operacional baseado no Minix 3, que foi o Linux. O Linux, hoje em dia, como a gente sabe, é apenas um núcleo de sistema operacional. Os arquivos no Minix 3, tá? Como que esses arquivos eles eram organizados, então, no Minix 3? Para agrupar os arquivos, existe o conceito de diretório. A gente já sabe que diretórios são conhecidos popularmente no Windows como pasta, mas que o nome real é diretório. No Minix 3 já existia esse recurso de se utilizar os diretórios para agrupar os arquivos. Então, quando a gente queria, por exemplo, no meu caso, eu queria organizar as informações das disciplinas que eu ministro, o meu e-mail pessoal e uma página na web que eu criei. São necessários várias chamadas de sistema para criar e remover diretórios. Então, a gente já viu que são chamadas de sistema. A gente cria uma chamada de sistema, cria um novo diretório, uma nova pasta. E aí, quando eu quero remover essa pasta também, preciso de uma nova chamada de sistema para remover essa pasta, tá? Existem chamadas de sistema para inserir um arquivo dentro de um diretório, para remover arquivo dentro de um diretório. Assim, tudo que mexe com o diretório são feitos através de chamadas de sistema, tá? Por exemplo, aqui, uma hierarquia de arquivos. Eu tenho a minha pasta raiz, que é a minha pasta do sistema operacional, né? Minha pasta principal do sistema. E aí, como eu disse que eu queria separar as minhas coisas, eu criei um novo diretório aqui com as minhas disciplinas,
um novo diretório com o meu e-mail e um novo diretório com a minha página da web. Dentro das minhas disciplinas, eu tenho, por exemplo, segurança da informação, arquitetura e organização de computadores, introdução a sistemas operacionais, montagem e manutenção, rede de computadores. Dentro de cada uma delas, eu vou ter outros diretórios, que, por exemplo, são as aulas e são as provas. E aí eu formo uma árvore de diretórios, né? Com um diretório dentro do outro. O mais embaixo vão ser as aulas, aqui dentro vão conter todos os meus arquivos de aula, aqui dentro vai ter todas as minhas provas e assim por diante. O mais acima dele é a minha pasta de montagem e manutenção de computadores. Depois, a minha pasta das disciplinas. Por último, a minha pasta raiz do sistema. Lembrando que toda vez que eu falo pasta, eu estou me referindo aos diretórios, tá? Os arquivos no Minix 3, eles têm uma hierarquia que ele pode possuir de 4 ou 5 níveis e até mais subdiretórios. Por exemplo, aqui, esse é o meu diretório de nível 0, esses são os diretórios de nível 1, esses são os diretórios de nível 2, esses são os diretórios de nível 3. No Minix 3, eles podem possuir 4 ou 5 até mais subníveis de diretórios, tá? Para referenciar esses arquivos no Minix 3, a gente usa barra comum. No Windows são usadas barras invertidas. Por exemplo, aqui no meu computador coloquei um exemplo da matéria de sistemas operacionais da minha pasta de materiais. Então aqui tenho materiais, barra invertida, introdução a sistemas operacionais, barra invertida, primeiro ano, barra invertida, técnico informática, até chegar à minha pasta raiz, que é a minha pasta da unidade C2 pontos. Aqui, ó, no Windows, barras invertidas. Já no Minix, são utilizados barras comuns no lugar dessas barras invertidas, mas fica no mesmo formato aqui, tá? Os arquivos no Minix 3, eles têm algumas proteções. Cada arquivo dentro de um diretório, ou até mesmo um diretório, ele tem uma proteção chamada de código de 11 bits. Eles são divididos em 3 campos. Vocês podem reparar que tem o primeiro campo, um tracinho, o segundo campo, um tracinho e o terceiro campo. Cada campo desse tem 3 bits. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E cada campo e cada bit se refere a uma coisa. Vamos ver. Ó, o primeiro campo, ele se refere ao campo do proprietário do sistema. O segundo campo se refere ao grupo do proprietário do sistema. E o terceiro campo se refere às demais pessoas. Então, o proprietário, ele é definido por quem é o dono do sistema operacional. O grupo do proprietário é ele quem define, dando permissões a algumas pessoas, e as demais pessoas são as que não estão em grupo do proprietário, né? São as outras pessoas que vão utilizar esse sistema. O código se chama de 11 bits porque, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bits, tá? Então, lembrando, o primeiro campo é o do proprietário, com 3 bits. O segundo campo é o grupo do proprietário, com mais 3 bits. E o último campo é o das demais pessoas, com mais 3 bits, tá? Cada campo, ele tem um bit, né? Lembrando, primeiro bit, segundo bit, terceiro bit. Primeiro, segundo, terceiro, assim por diante. Cada bit, ele vai representar uma coisa. O primeiro bit de cada campo, ele sempre é o bit referente à leitura, que a gente chama de R, por causa do read em inglês. O segundo bit de cada campo, ele é referente à escrita, que a gente representa com um W, por causa do write em inglês. E o terceiro bit de cada campo, ele é referente à execução, que a gente representa com um X de execution em inglês, tá? Eles são conhecidos como os bits RWX. Aí, a gente vai ver assim, ó, no grupo do proprietário, o que o proprietário pode fazer com esse arquivo ou pasta? Ele pode ler, ele pode escrever e ele pode executar. Então, ele pode fazer tudo com esse arquivo ou essa pasta. Já as pessoas do grupo do proprietário, elas podem apenas ler e escrever, porém elas não podem executar o arquivo porque o campo de execução está vazio. Já as demais pessoas, elas apenas podem
escrever nesse arquivo ou pasta, tá? Elas não podem nem ler e nem executar, porque os outros demais campos estão vazios. É assim que a gente interpreta. Então, que o proprietário ele pode fazer tudo, ele pode ler, escrever e executar. As pessoas do grupo do proprietário, elas podem ler e escrever nesse arquivo, e as demais pessoas, elas podem apenas escrever nesse arquivo ou nessa pasta. Todo arquivo, para que ele possa ser lido ou escrito, ele tem que ser aberto, tá? Então, quando esse arquivo vai ser aberto, o sistema operacional, no caso o Minix 3, que é o que a gente está trabalhando, ele vai verificar as permissões e se o usuário possuir a permissão de acesso àquele arquivo ou àquela pasta, o sistema vai dar permissão para ele executar a operação. Caso essa permissão for negada, ele vai retornar um código de erro, chamado de -1, e não vai deixar a pessoa fazer aquela operação com aquele arquivo ou aquela determinada pasta. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Eu deixei o material para vocês lerem também, então espero que vocês tenham lido, assistido o vídeo, e qualquer dúvida, pergunta que vocês tenham, entre em contato comigo lá pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Muito obrigada, até mais!